Seja muito bem-vindo a mais uma aula, onde nós vamos continuar tratando o tema de geometria e agora geometria espacial. Nós vamos entender o que é geometria espacial e vamos ver como que ela se aplica a diversas figuras geométricas. Veja, geometria espacial no espaço. Então, o que nós vamos fazer aqui é calcular e entender como que figuras geométricas se dão no espaço. E quando nós falarmos de espaço, nós estaremos falando do R3, ou seja, três dimensões, a dimensão x, y e agora a z. Então, isso aqui se dá em um plano com três dimensões. A x e a y habituais do plano e agora três dimensões que nós chamaremos de base, altura e profundidade. E qual será o objetivo de se tratar de geometria espacial? A característica de área ainda é válida, nós vamos calcular a área de base, área superficial, então, daquela figura, a área que está em volta daquela figura, mas o objetivo principal é olhar para o volume de figuras, porque agora com figuras em 3D, eu consigo colocar algo dentro delas, eu consigo ter não só agora superfície com área, mas uma capacidade de ter coisas dentro, digamos assim. Isso é como nós podemos definir o volume. Então, qualquer tipo de figura geométrica em três dimensões é possível se colocar volume dentro dessas figuras e nós vamos analisar agora exatamente isso. A primeira figura que nós vamos olhar é para o paralelepípedo. Digamos que o paralelepípedo ele está para o volume, assim como o retângulo está para a área. Tá? Como que se dá o paralelepípedo? É uma figura geométrica de três dimensões, de modo a se ter, ó, ele tem aqui um comprimento, ele tem uma altura e ele tem uma profundidade. Ele é como se fosse aqui, né? Então, o nome paralelepípedo, bloquinhos, é um tijolo. Pensa qualquer coisa que possa ser, inclusive um livro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, este livro aqui, ele se comporta como um paralelepípedo, ok? Porque, ó, repara aqui, ele tem três dimensões. Então, este livro pode ser considerado um paralelepípedo, ok? Beleza. Como que nós vamos descobrir, então, agora volume e área? O que nós queremos é descobrir volume e área. Antes, vamos olhar para a área. E aí, saiba que quando eu falar de área, eu estou falando da área superficial, ou seja, a área em volta. Seria a área de todas as faces dessa figura. Quantas faces eu tenho nessa figura? Bom, é muito importante você ainda trazer aquela ideia de paralelo, tá? Então veja só que eu tenho essa face aqui, ó, frontal. E atrás dela eu tenho a área, digamos, dessa face traseira. Eu tenho esta área aqui na esquerda e ela é a mesma que essa da direita. Eu tenho essa área aqui de cima e ela é a mesma que essa área aqui de baixo. Consegue observar isso? Então, se eu quiser saber a área do entorno dessa figura geométrica, o que eu preciso fazer de verdade no caso do paralelepípedo é descobrir qual que é essa área de cima e eu sei que essa área de baixo será igual. Saber essa área da esquerda e eu sei que essa área da direita será igual. E se eu souber essa área frontal aqui, eu sei que a área lá de trás será igual. Agora, vamos lá. Essas áreas, concorda que são retângulos? São, né? Quanto que vale essa área aqui, ó? Essa área, deixa eu ver, essa área aqui da frente. Concorda que, ó, é a base vezes a altura, ou seja, ela vale A vezes C? Certo. Só que eu não tenho duas dela, eu tenho essa aqui da frente e a lá de trás. Então quer dizer que na minha área eu tenho ó, duas vezes um A vezes C. Agora olha para essa área deste retângulo lateral esquerdo. Concorda que a área vai ser ó, base vezes altura? Independente de como você pegar aqui, base é B, a altura quanto vale? C. Ou seja, eu tenho uma área dessa aqui na esquerda e uma na direita, então eu tenho duas vezes um B vezes C. E aí eu tenho essa área aqui de cima, ou essa área aqui de baixo, em que as dimensões são, olha só, A aqui, e olha aqui, ó, este B é paralelo a esse, então aqui também é B. Ou seja, base vezes altura, ou uma dimensão vezes outra, eu tenho um A vezes B, tanto para a figura de cima, quanto para a figura de baixo. Então é duas vezes um A vezes B. Por isso que a área de um paralelepípedo é 2AB mais 2BC
mais 2AC. Não decore isso, apenas entenda, ok? Agora, nós vamos olhar para a característica do volume. O que significa falar que o volume é A vezes B vezes C, ou seja, a multiplicação das três dimensões. Eu sempre gosto de, quando explicar isso aqui do volume, e claro que começando com um paralelepípedo é muito intuitivo, dizer o seguinte: o que você faz de verdade, e também relacionar isso com os outros volumes, é que você calcula a área da base, tá? Calculou a área da base, o que você vai fazer nada mais é do que prolongar esta área da base. É como se, para saber a capacidade volumétrica, ó, o quanto que você consegue colocar de coisas aqui dentro, por exemplo, ar, água, quanto que você consegue preencher esse espaço, é equivalente a esta área da base mais quantas áreas da base você consegue prolongar. Um ótimo exemplo é o que eu acabei de trazer aqui, ó, é um livro. Este livro, ele tem volume. Veja só, ele tem um volume, certo? Aqui, ó. Ele tem um volume, eu consigo preencher ele. O que seria calcular o volume desse livro? É o seguinte, tá vendo que eu tenho neste livro, ó, eu tenho esta face, certo? Como que eu calculo o volume dele? É como se eu tivesse essa face, por exemplo, esta página, e depois eu adicionasse várias outras páginas. Para eu saber o quanto cabe de volume aqui nesse livro, é eu calcular a área desta face de cima ou da face de baixo e multiplicar pela quantidade de páginas que eu tenho. Aí eu sei o quanto que eu preciso para preencher esse espaço. Entende? Então eu só preciso da área da base e do prolongamento dessa área da base. É assim que nós vamos calcular o volume de figuras. É como se eu tivesse aqui, ó, pensa que isso aqui é uma folha. Isso aqui é uma folha. O quanto eu consigo colocar, preencher esse espaço, é a quantidade de folhas que eu consigo adicionar aqui, ó. Certo? É isso. Por isso que, de verdade, o volume de uma figura será a área da base. E quem que é a área da base? É A vezes B, vezes a altura, que é o prolongamento. Então, a gente pode escrever que o volume de uma figura, digamos, bem comportada, uma figura que você tem um prolongamento da área da base, o volume dessa figura será a área da base vezes a altura. Você pega a área da base e prolonga ela. Então, para figuras que prolongam a área da base. Nós teremos isso. Ok? Ficou claro esse raciocínio? É importante para que você não tenha que ficar decorando vários tipos de volumes de figuras. De verdade, o que você vai ter que lembrar são só de dois tipos de figuras geométricas para calcular o volume. Ok? Só de dois tipos. Sempre ou vai ser a área da base vezes a altura, ou, que a gente vai ver depois, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Mas aí você vai ter que lembrar só de duas características, não de muitos e muitos e muitos volumes. Ok? Então, sempre que a área da base, você calcula a área da base, beleza, e você vê que há um prolongamento dela, ou seja, ela vai ser igualzinha, ela não afunila. Essa é a questão que a gente vai ver, por exemplo, da diferença para uma pirâmide, um cilindro, alguma coisa assim. Toda vez que ela se prolongar, será a área dessa base vezes a altura. Dito isso, vamos olhar para a próxima figura, olha só. O cubo, assim como o paralelepípedo é o 3D do retângulo, o cubo seria o 3D do quadrado. Porque o que é o cubo? O cubo é um paralelepípedo. Com qual característica? As três dimensões têm mesmo valor de medida. Veja só, se eu calculava a área superficial calculando, ó, as áreas correspondentes, ou seja, esta área aqui tem que ser igual à área de trás. Essa área da esquerda igual à área da direita. Essa área, deixa eu ver, da frente igual à de trás, da esquerda igual à da direita, de cima igual à de baixo. Só que como eu tenho um cubo, quer dizer que todas as faces terão mesma medida. Ou seja, eu tenho quantas faces no cubo? Eu tenho 6 faces. E qual que é a área da face? A área da face é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Por isso que a área do cubo é 6 vezes lado ao quadrado.
Com lado ao quadrado, eu descubro a área de uma face, vezes 6, a área superficial total do cubo, porque eu tenho 6 faces iguais no cubo. Agora, olha só o volume. O volume não é a área da base vezes a altura? Certo? Tá vendo que esse L é igual a esse L aqui, ó? Esse L é igual a esse L, que é igual a esse L, que é igual a esse L aqui. Qual que é a área da base? Veja só, a área da base é L ao quadrado, certo? Ó, aqui também é L. Então, a área da base é L ao quadrado. A área da base, L ao quadrado. Qual é o valor da altura? Você vai fazer vezes h. Qual é o valor da altura? Tá vendo que a altura também é L? Então, você faz vezes L, por isso que dá L ao cubo. Aqui, do mesmo modo, você fez a área da base e prolongou essa área da base de modo a obter uma altura. Só que a área da base é lado vezes lado, com a mesma dimensão, e a altura é a mesma dimensão, por isso que fica lado ao cubo, ok? Agora, olha só para a ideia do cilindro, tá vendo, pessoal? Se você entender esta ideia de volume e ao quanto eu consigo colocar dentro, preencher o espaço, e essa ideia de eu tenho uma área da base e eu prolongo ela, você entendeu como calcular o volume de todas as figuras em que há o prolongamento da área da base. Porque tá vendo que aqui é a mesma ideia? Olha só, eu tenho um cilindro. Um cilindro, você pode pensar que é uma garrafa d'água. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui parecida com um cilindro. Eu acho que não, mas talvez, ó, este microfone. Consegue ver aqui, ó? Eu tenho aqui, ó. É como se ele tivesse uma circunferência e aí ele se prolonga essa circunferência. Esse aqui seria um exemplo de cilindro. Uma garrafa, um copo, pode ser um cilindro, mas sem afunilar, ok? Em que ele mantém, olha só, a área da base e ela só se prolonga. Essa caneta pode ser considerada uma área da base, um cilindro, porque ó, eu tenho uma base circular e ela apenas se prolonga. Aí, se eu desconsiderar a pontinha dela, eu tenho aqui um cilindro. Então, o cilindro ele é uma figura geométrica de base circular em que você prolongou a base de cima para baixo ou a base de baixo para cima. Isso aqui é um cilindro. Como que eu calculo o volume desse cilindro? É a mesma ideia. Pensa que você vai cortar várias folhinhas, assim, ó, várias folhinhas circulares. Como que eu preencho essa altura aqui? Pensa que isso pode ser uma caixa d'água, alguma coisa. Como é que eu preencho essa altura? Bom, eu vou colocar várias folhinhas circulares, não é? Você concorda? Ó, várias folhinhas circulares, uma em cima da outra. Então, como que eu vou preencher aqui essa capacidade de espaço? Será o quanto de área uma folha consegue ocupar vezes a quantidade de folhas que eu colocar. Esta quantidade de área que uma folha ocupa, que uma circunferênciazinha ocupa, é a área de quem? Da base circular. E a quantidade de folhas que eu coloco representa quem? A altura. Então, aqui do mesmo modo, como que eu calculo a capacidade volumétrica dessa figura? É a área da base vezes a altura. Por quê? Porque há o prolongamento da área da base, ok? Então, o volume ele é muito simples. É a área da base vezes a altura. Qual é a figura geométrica que eu tenho? Eu tenho a circunferência. Qual é a área da circunferência, pessoal? A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui é a área da base, vezes o prolongamento, a altura. Por isso que o volume de um cilindro circular reto é π vezes r ao quadrado vezes h. Ok? Entende? É a mesma ideia. E qual é a área? Interessante aqui, né? Veja só, para calcular a área. A área é a área da superfície de fora. Só que aqui você tem que perceber que eu tenho, olha só, eu tenho. É como se fosse uma tampa em cima e uma tampa embaixo, que são as duas áreas de base. A base de baixo e a base de cima. Concorda que a base de baixo e a base de cima. Pensa que eu vou preencher. Pensa que eu comprei um presente, comprei uma garrafa de presente, vou dar para alguém, e aí eu tenho que embalar isso aqui num papel de presente. Aí eu tenho que calcular qual que é a área do papel de presente que eu preciso para poder embalar esta superfície. Ora, eu preciso calcular, ó, a área que eu vou fechar aqui em cima e a área que eu vou fechar aqui embaixo, como sendo circular. Quanto que vale a área da circunferência? Não é πr ao quadrado? Π vezes r ao quadrado? Eu não tenho uma circunferência aqui embaixo e uma circunferência aqui em cima, então o dobro disso, né? 2πr ao quadrado. Por isso que a gente chega aqui, ó, que é 2πr ao quadrado. E quanto que é esta área lateral? Para eu
envolver ela lateralmente em volta, sem considerar a parte de cima e de baixo, que eu já considerei aqui. Veja só, a área lateral, o que você vai fazer aqui é o seguinte, ó. Você vai pegar ela, pega um cilindro, assim, ó, você vai pegar ele e você vai cortar ele aqui, ó. Corta. Pegue qualquer cilindro, deixa eu ver se eu consigo um papel aqui. Olha só. Eu tenho um papel, eu transformei ele num cilindro, certo? Você concorda que se eu corto esse cilindro em algum lugar, ó, cilindro, cilindro, certinho, cilindro, ó. De todas as dimensões que você vê, ele representa um cilindro. Se eu cortar ele aqui, ó, cortei, tum, e abrir, que figura que eu vou obter? Que figura que eu vou obter? Eu obtenho um retângulo. É, ó, a folha é um retângulo, né? Ó. A folha é um retângulo. Olha só, é um retângulo. Nada mais do que um retângulo. Então, ao pegar um cilindro e cortar um cilindro, eu consigo transformá-lo em um retângulo. E o que você precisa perceber é o seguinte, ó. A altura do cilindro continuará sendo a altura do retângulo. Olha só, quando eu abro ele. Então, olha só. Essa voltinha aqui, quando eu abro ela, abri, ela é esta dimensão aqui de baixo, ó. Esta dimensão aqui de baixo. Portanto, abrindo aqui, eu vou ficar aqui. Este retângulo de altura H e de comprimento aqui, ó, C, que é 2πr. Quanto vale o comprimento da circunferência? 2πr é o comprimento da circunferência. E aí, por isso que a área vai ficar o seguinte, ó. Qual que é essa área aqui? Concorda que esta área lateral, que seria o que envolveria a parte de fora, esta figura, esse cilindro, desconsiderando, claro, as bases, porque nós já consideramos ela aqui, tem que ser igual a esta dimensão vezes essa, 2πr vezes h, por isso 2πr vezes h. Por isso que a área de um cilindro é 2 vezes a área da base, que é a área de uma circunferência πr ao quadrado, então 2πr ao quadrado. Mais a área lateral é, ó, é esta transposição cortando aqui para um retângulo em que a altura se mantém, e agora este comprimento da circunferência, depois de aberto, ele se torna esta dimensão aqui. E o comprimento da circunferência vale 2πr, portanto a área é 2πr vezes h. Ok? Assim se dá o cilindro. Também muito lógico, muito óbvio. Agora, eu quero chamar sua atenção para o seguinte, ó. Eu quero que visualmente você tente perceber uma diferença entre este tipo de figura, ó, esse tipo de figura, para esse tipo de figura. Qual que é a ideia? Quando eu tenho, ó, visualmente, tá vendo que essa figura não afunila? Ou seja, a área da base é apenas prolongada? É isso que você tem que observar, ó. A área da base ela é apenas prolongada para cima e será a mesma área da base de cima. Não está havendo um afunilamento. Tá vendo? Ó? Não está havendo um afunilamento. Qual é a diferença agora para esse estilo de figura? Eu tenho a mesma área da base quadrangular, mas olha só, ela não veio aqui para cima, ó, desse jeitinho aqui, ó. Entendeu? Ela afunilou. Quando ela funila, eu vou ter uma outra classe de volume. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Que se fosse um cilindro, ela só se prolongaria, mas não, ela afunilou. Então, sempre que você tem a área da base, independente do tipo de figura, ó, a área da base sendo prolongada de forma regular, sem afunilar, o volume sempre vai ser isso aqui, ó. Sempre o volume será área da base vezes a altura, porque é aquela ideia de folhas, né? Ó, eu tenho uma folha aqui, e aí eu estou colocando folhas em cima dela. Então, qual é o volume?
A capacidade de preenchimento desse espaço é a área de uma folha vezes a quantidade de folhas. Agora, quando eu estou afunilando, se eu pegar essa figura aqui, ó, e afunilar, agora essa área da base não é a mesma que a área de cima, então eu não tenho as mesmas folhas em área sendo colocadas uma em cima da outra. E qual que será a diferença no volume? A diferença no volume é, se afunilou, é área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Afunilou é área da base vezes a altura dividido por 3. Sempre, sempre. Lembre disso. Não afunilou, área da base vezes a altura. Afunilou, área da base vezes a altura dividido por 3. Nós vamos ver duas figuras em que isso se dá, em que eu tenho uma área da base, em que eu terei um prolongamento mais afunilado dela. A primeira é a pirâmide. Vamos olhar para a pirâmide. E a pirâmide, eu posso fazer uma pirâmide de vários tipos de base. Eu escolhi aqui uma base quadrangular. Mas eu posso fazer uma base, no caso, posso fazer uma base hexagonal. Então, posso lá, ó, uma base hexagonal aqui. E aí eu ponho um pontinho aqui em cima. O que eu preciso fazer é juntar esses pontos, entendeu? Isso aqui seria uma pirâmide de base hexagonal. Não necessariamente ela precisa ter uma base quadrangular. Posso fazer uma base aqui também triangular, né? Ó, na minha pirâmide, ó. Então eu tenho aqui, aí um ponto aqui em cima. Ó. Eu só preciso unir esses pontos, ok? Saiba disso. E o que que é uma pirâmide de base não com lados, mas de base circular? Aí é a definição do cone. Digamos que um cone é uma pirâmide em que a base é circular. Essa é uma boa forma de pensar nele. Então, o que seria fazer o volume? Sempre. O volume afunilou, área da base vezes a altura dividido por 3. Não afunilou, área da base vezes a altura. Agora vamos dar atenção para a área. Veja só, nesta figura específica, sabendo aqui, né, claro, que a altura é a altura aqui, ó. Então é do pontinho que afunilou até o centro da base. Essa é a definição de altura. A área lateral de toda a superfície, você precisa observar que é essa área da base, ou seja, a parte de baixo, mais essas 4 áreas laterais que eu tenho aqui. A de baixo, veja só, a de baixo é a área da base. Então, por isso que eu chamei AB, é a área da base. E quem que é esse área lateral? Aí é a área do triângulo, né? Certo? De quantos triângulos eu tenha, dependendo da figura que eu tiver. Então, se eu tiver uma de base hexagonal, ó, 6 lados, ó. Aí eu vou ter quantos triângulos? 6 triângulos. Eu fiz vezes 4, mas eu não estou ensinando a você fórmula, estou te ensinando a pensar. Então, saiba que esse vezes 4 é porque eu tenho 4 triângulos como áreas laterais, ok? Se eu tiver um hexágono ou um triângulo, aí eu teria a quantidade aqui de lados que essa figura tem. Essa figura é a área da base. Quantos lados eu tiver na base é a quantidade de triângulos que eu terei lateralmente. Aí eu vou ter que calcular a área desse triângulo. Então a área do triângulo é base vezes a altura aqui, ó. Só que sabendo que essa altura do triângulo não é a mesma altura da pirâmide, porque a altura do triângulo está inclinada aqui. Então seria um triângulo que está assim, ó, reto, mas aí ele inclina, ok? E aí a altura do triângulo não é a mesma altura que a altura da pirâmide. A altura do triângulo é este pedaço aqui inclinado, é do triângulo. Não da figura 3D, mas da figura 2D triângulo. Aí a altura dele seria essa daqui, ó. Aí você precisa saber ter os valores de base e altura do triângulo para poder calcular. Ok? Então, essa é a técnica. Agora, o cone. O que é o cone? O cone é uma pirâmide em que a base é circular. E aí o cone tem uma característica especial. Veja só, como ele não vai ter lados, por quê? Por que ele não vai ter lados? Porque a minha figura de base não tem lados, ela é uma circunferência, ok? Ela não tem lado. Quer dizer que o cone não terá lado, então será diferente a análise, porque aqui, ó, isso aqui é um lado, é tudo aresta. O cone não tem aresta. Só que este pedaço aqui, ó, inclinadinho, nós vamos chamar de G, que vem de geratriz. Então, G é a geratriz, é uma forma de você representar a medida lateral do cone. E aí é importante você conseguir visualizar o seguinte aqui, ó.
Por definição, este cone também tem uma altura, e se a base é uma base circular, eu tenho que, desta base, o raio, certo? E aí, esta geratriz, que seria um lado do meu cone, se você prestar atenção, eu formei aqui com um ângulo de 90 graus um triângulo retângulo. Então, a partir daqui, eu consigo te falar o seguinte, ó, a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, a aplicação do Teorema de Pitágoras. E o que a gente vai fazer é planificar este cone. E aí eu preciso que você consiga ver o seguinte, da mesma forma que eu cortei o cilindro, aqui ó, eu corto meu cilindro, eu vou cortar o cone, é como se eu fizesse um corte nele aqui e abrisse ele, como se ele fosse um leque. Um leque é um exemplo de cone planificado, tá? Então assim, ó, você tem um leque aqui, ó, assim como a gente está vendo aqui, ó, aqui. Por quê? Porque eu abro, eu continuo tendo esta pontinha, só que esse pedaço aqui ele vai abrir, né? Então, ó, eu ficaria assim. Essa é a planificação do cone. É eu abrir a circunferência e deixar de ter a circunferência. E aí, a gente sabe então que este aqui é o G, este que é um ângulo θ, formado entre as duas geratrizes. E quem que é este pedaço aqui, pessoal? Ó, este pedaço não é a abertura da circunferência? Qual que é este comprimento? Este comprimento é o comprimento da circunferência, por isso que a gente escreve 2πr, porque é o comprimento da circunferência que foi aberta. Ela estava uma circunferência assim, aí você abriu ela, ela fez assim, ó. E aí, qual que é este comprimento? Esse comprimento é o comprimento da circunferência. Aí é importante você saber o seguinte, e aí que eu estou demonstrando para vocês como é que vai chegar a essas equações. A gente tem uma análise que é a seguinte, ó. Isso aqui é um arco. O que é um arco? É um pedaço da circunferência. E como característica do meu arco, ele é formado por duas retas que formam um ângulo θ, e eu vou chamar de R, o raio, que se eu continuasse prolongando aqui, ó, eu teria uma circunferência, tá? De mesmo raio R. Então aqui é um pedaço do meu círculo. Pensa que é uma fatia de pizza aqui, esse arco. E é daí que vem, né, o nome arco e flecha, que é um arco. Ele faz aquela voltinha. É como se aqui fosse o arco. Em que aqui eu tenho o raio, L é o comprimento desse arco e θ é o ângulo entre os dois raios no arco. Aí eu tenho o seguinte, o comprimento do meu arco entre o ponto A e o ponto B é igual a R, que é o raio, vezes θ, que tem que estar em radiano, ok? Ele tem que estar em radiano, que é uma medida de ângulo. A gente tem grau e tem radiano. Aqui a gente colocaria em radiano, e você já sabe que π vale 180 graus. Então, 180 graus é a medida de ângulo em grau e π é a medida do ângulo em radiano, sabendo que 2π, que é uma volta completa, dá 360 graus. Aí eu quero que você observe uma coisa. Você precisa entender o seguinte: a área de qualquer arco ou pedaço da circunferência, ela sempre vai ser dada por, olha só que interessante, o quanto é o ângulo de inclinação que você está olhando, dividido por 2π, vezes π, vezes, ó, isso aqui que seria o raio deste arco se você continuasse prolongando ao quadrado. E é daí que a gente sai que a área de uma circunferência, veja só, a área da circunferência, vou abrir aqui uma outra página para mostrar para vocês isso, ó. Vou pegar uma circunferência de raio R. E aí eu te falo o seguinte, ó, a área grande da circunferência é igual a o ângulo θ dividido por 2π vezes, ó, repare aqui, vezes π vezes esse raio ao quadrado. Aí, vamos pegar a circunferência inteira. Essa aqui é a equação para qualquer pedaço da circunferência. Só que se eu pego a circunferência inteira, você concorda que o ângulo de análise agora, ó, é o da circunferência inteira? Qual é o ângulo da circunferência inteira? É o próprio 2π. E aí ficaria assim, ó. A área da circunferência é igual a 2π dividido por 2π vezes π vezes o raio ao quadrado. Aqui deu 1, então a área é π vezes o raio ao quadrado, e essa aqui é a área da circunferência. Mas ela vem de uma equação geral aqui. Sempre que o arco, o pedaço da circunferência que eu estiver analisando, for menor do que a circunferência, por exemplo, aqui, ó. Imagina que é isso aqui, ó.
Eu tenho que olhar para quanto vale, ó, este ângulo θ. Ou seja, essa área aqui, ela será proporcional, porque esse pedaço ele te fala assim, é como se fosse uma regra de 3, uma proporção. O quanto do total 2π, lembra de fração? Que, ó, na nossa fração a gente tem aqui, ó, o selecionado dividido pelo total. O que eu estou olhando aqui, ó, nessa fração é o quanto do ângulo selecionado, que eu quero a área, do total 2π da circunferência que eu vou ter. Então, se o comprimento, se a área da circunferência é πr², o multiplicar por um θ dividido por 2π é o quanto do total 2π da circunferência que eu tenho aqui no meu θ. Então, seria um pedaço dele. É isso que é um arco. E se por acaso o seu arco é a própria circunferência inteira, o que você obterá é a área da circunferência. É por isso que aqui a gente tem essa equação. Essa equação é a equação da área do arco, que ela sempre vai ser o ângulo dividido por 2π, o ângulo de abertura, vezes π, vezes o raio ao quadrado. Quem está simbolizando o raio aqui é a geratriz, a chamada geratriz. Θ é este ângulo, dividido por 2π vezes g ao quadrado. Aqui a gente vai cancelar esse π, e saiba que, dado a equação aqui do arco, então, ó, R, então, raio vezes o ângulo, é igual ao comprimento do arco. O raio é dado pela geratriz, o ângulo é θ, então a gente tem isso daqui. Bom, e aí, continuando a nossa ideia, eu sei o seguinte, ó. Continuando aqui a área, veja só. A área, então, vai ser quarto π com π. Eu vou ficar aqui θ vezes g². Eu vou puxar para cá, ó. Aí eu vou ficar assim, ó. A área é θ vezes g² sobre 2. Eu, convenientemente, vou abrir esse g² em g vezes g. Aí vai ficar θ vezes g sobre 2. E que eu preciso que você observe é que θ vezes g, olha só, θ vezes g é a mesma coisa aqui, ó. Ângulo vezes raio é o comprimento do arco. Ângulo vezes o raio g é o comprimento do arco 2πr. Então, vou ficar aqui, a área será 2π vezes o raio vezes g sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, a área, portanto, a área do arco será π vezes r vezes g. É onde a gente chega aqui, ó. π vezes r vezes g. Essa aqui é a área do arco. E qual que é a área da base? Π vezes r ao quadrado. Por isso que a área do nosso cone circular reto é πr², que é a área da circunferência, vezes πrg, sendo g a geratriz, que é a área lateral do nosso cone. E aí está demonstrado aqui para vocês o porquê, ok? Dúvida? Rever essa parte do vídeo com cuidado. É bem legal você entender essa demonstração e como é que chega aqui. E agora a gente tem a esfera, né? O que é a esfera? A esfera seria o 3D da circunferência. Então eu tenho aqui, ó, uma circunferência em 2D, a esfera já é o 3D. Então a esfera é uma bola mesmo. Pensa uma bola de futebol, uma bola de basquete, de vôlei, de tênis. É uma bola. E aí a gente identifica ela desse jeito. E é claro que ela vai ter um raio R. O raio R será do centro dela até uma parte da superfície. Ok? Do centro até a parte da superfície. A área dessa esfera, ela será... E aí a demonstração é muito boa com cálculo diferencial integral. Então por isso que eu não vou focar tanto na demonstração com vocês. A área é 4πr² e o volume é 4/3 de πr ao cubo. Aí só para você lembrar, eu estou subindo aqui uma dimensão. O que eu vou fazer? Eu adiciono 1 aqui e esse expoente vai vir dividindo aqui. É uma forma de você lembrar que até a aplicação de integral. Eu vou adicionar 1 aqui e esse novo expoente vai vir aqui dividindo. É assim que você pode lembrar. A área é... Pensa assim, ó, é a área da circunferência, πr² multiplicado por 4. E o volume é, adiciona 1 no expoente e passa esse novo expoente dividindo. Então, é o 4πr² com 1 no expoente adicionado e esse novo expoente dividindo. Então, é 4/3 de πr ao cubo. 4πr² da área, 4/3 de πr ao cubo é o volume da esfera, que é o 3D. Então, a esfera é o quanto eu consigo colocar de capacidade volumétrica
ali nessa figura, ok? Então agora, exercícios, né? Vamos lá. Vamos calcular volume e área aqui dessas figuras. O volume sempre aqui vai ser o mais simples, porque o volume é a multiplicação das três dimensões, ou seja, o que eu vou fazer aqui, ó, é calcular a área dessa base e prolongar ela, então multiplicar pela altura. A área da base, quem que é? A área da base, você tem que conseguir ver que aqui essa dimensão, ó, se ali é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então é 8 vezes 2 vezes a altura 6. 8 vezes 2, eu posso fazer o seguinte, ó, 8 vezes 6, 12. 12 vezes 8, aí eu faço 10 vezes 8, 80, 2 vezes 8, 16, 80 com 16 é 96. E agora a unidade de medida será cubo, então é metro cúbico. E aí isso eu vou mostrar uma vez para vocês. Por que é cubo? Porque o 8 é 8 metros, o 2 é 2 metros e o 6 é 6 metros. Lembra que os expoentes aqui são 1, então isso me dá 96, só que aqui ó, mantém a base e soma o expoente de mesma base m, então vai ficar 3, por isso cúbico. Agora a área. Bem, veja o seguinte, eu tenho duas vezes essa área frontal, ela está aqui na frente e atrás, duas vezes essa área da base e duas vezes essa área da esquerda e da direita. A área da parte aqui da frente, ó, é 8 vezes 6. Como eu tenho duas vezes ela, é 2 vezes 8 vezes 6. Mais. Essa área aqui da esquerda, ó, é 2 vezes a altura 6. Como eu tenho duas dela, é 2 vezes 6. E agora falta, deixa eu ver, 8 vezes 6. Então agora falta essa daqui, né, ó, que é o 2 vezes 8. Como eu tenho duas vezes ela, é 2 vezes 8. Então isso aqui vai ser 2 vezes 8, isso aqui a gente já calculou, né? 2 vezes 8 vezes 6 é 96. Mais 2 vezes 2, 4. Vezes 6 é 24. Mais 2 vezes 2, 4. Vezes 8 dá 32. Aí o 96 com 24, passou esse 4 para cá, virou 100. 120, 152. Como é a área, é a parte superficial, metro quadrado. Ok? Então, essa aqui é a nossa área. Esse aqui é o nosso volume desse paralelepípedo. Agora nós temos do cubo. E o cubo ele é um paralelepípedo de lados iguais, né? Então, o volume dele é a multiplicação das três dimensões, seria 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo. Isso aqui me dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E como as áreas laterais são as mesmas, porque as faces são iguais, eu tenho 6 faces, portanto, a área é 6 vezes a área de uma face. E como os lados são iguais, é de 3 ao quadrado, porque é lado vezes lado. Então, a área será 6 vezes 9 e 6 vezes 9. Então, aqui é o volume metro cúbico. 6 vezes 9 é 54, como é a área, é metro quadrado. Agora aqui eu quero, primeiro, o volume deste cilindro. Volume, pessoal, área da base vezes a altura, vezes o prolongamento dele. Então, área da base vezes a altura, porque não afunilou. A área da base é uma circunferência, então é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Agora eu vou colocar os valores. Π vou deixar em função de π. O raio está na unidade de metros, então é 0,8 ao quadrado vezes 5. Volume é igual a π. 0,8 ao quadrado, olha só como que eu faço de cabeça. Se 8 vezes 8 é 64, 0,8 vezes 0,8, cuidado que não é 6,4, hein? Quando é um número menor que 1 vezes um número entre 0 e 1 vezes um número entre 0 e 1, ele diminui mais ainda. Então, se 8 vezes 8 é 64, 0,8 vezes 0,8 é 0,64 vezes 5. O volume é igual a... Dá para a gente continuar fazendo de cabeça, ó. 0,64 vezes 5. Eu vou esquecer esse zero aqui, vou fazer assim, ó. 6 vezes 5 é 30. Ou seja, então quer dizer que se é 0, esse 30 vira 3, né? E se 4 vezes 5 é 20, quer dizer que vai vir um 2 para esta unidade aqui. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 3,2. E aí eu tenho o pizinho ali, 3,2 pi, e vou deixar em função de pi
E aí, como a unidade é metro, metro cúbico. E agora eu quero a área. A área dessa figura, bom, você tem que observar que a área é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E a área lateral será a área de um retângulo, ok? Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é a área de uma circunferência, π vezes o raio ao quadrado. A área lateral nada mais é do que o comprimento da circunferência. Então, você tem que conseguir visualizar isso aqui, ó. Aqui é o h, que é 5 metros, e aqui eu tenho o comprimento da circunferência C, C, que vale, no caso, o C ele vem para cá. Este C vem para cá. C equivale 2π vezes R. Então, mais esta área, que é a altura, ou base, tanto faz, 2π, R vezes o H. Colocando os valores, o π fica em função de π, o raio é 0,8 ao quadrado, mais 2 vezes o π, fica em função de π, o raio é 0,8 e o H é 5. Isso aqui vai me dar 2 vezes o π, vezes 0,8 ao quadrado, a gente já viu que é 0,64, mais 0,8 vezes 5. Se 8 vezes 5 é 40, 0,8 é 4. 4 vezes 2 me dá 8. Então, isso aqui é 8π. Agora, eu vou fazer 2 vezes 0,64. Se 2 vezes 64 é 128, 0,64 é 1,28. Então, é 1,28π mais 8π. Agora, eu posso somar deixando em função de π. Isso é 9,28π. Essa é a nossa área total. Como é uma área, é em metros quadrados. Olha só, pessoal, bem tranquilo, né? O próximo, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, em que a altura vale 6 metros. Aí eu quero saber qual é o volume dessa figura. Se é uma base quadrangular, e no caso aqui, os lados são iguais, da base, veja, o volume é a área da base vezes a altura, só que agora como a funila, lembra de dividir por 3. A área da base é lado vezes lado, então é 4 vezes 4, vezes a altura agora de 6 dividido por 3. Aí eu vou simplificar aqui, ó. O 6 com o 3 me dá 2. E aí vai ficar 4 vezes 4 é 16, vezes 2 é 32. Como é volume, metros cúbicos. 32 metros cúbicos. Agora eu quero a área. Só que, deixa eu ver. Aí eu vou considerar o seguinte, para fazer essa área aqui. Eu não escrevi isso, mas vamos considerar que eu tenho aqui nessa figura que esses triângulos são equiláteros. Então, aqui também é 4 metros e aqui também é 4 metros. Aí eu terei de figura aqui, ó, um triângulo com 4 metros, 4 metros, 4 metros. Então, eu terei 4 triângulos desses. A área dele, que seria a área total, é a área da base mais 4 vezes a área de um triângulo. Então, seria 4 vezes a área do triângulo. A área da base é a área de um quadrado. Então, seria lado vezes lado. Então, é 4 vezes 4. Mais 4 vezes a área do triângulo. Só que você precisa perceber que, como é um triângulo equilátero, a gente já demonstrou como é que faz. A área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, voltando, 4 vezes a área do triângulo, lado ao quadrado, o lado vale 4, então 4 ao quadrado, vezes
Agora a gente vai calcular a área. Para calcular a área, vocês vão perceber que é bem legal, porque eu vou fazer várias coisas aqui. O que a gente precisa entender é quem nós queremos descobrir. Veja só, a área é igual à área total aqui dessa figura, superficial, é a área dessa base. Vamos considerar que os triângulos serão iguais, mais, 4 vezes a área de um triângulo, certo? Então, isso aqui é a área da base, mais 4 vezes a área de um triângulo. A área da base, pessoal, é bem tranquilo porque é um quadrado, né? Então, isso aqui é lado vezes lado, isso é 4 vezes 4, mais 4 vezes a área do triângulo. Só que, o que você precisa perceber? Eu preciso calcular a área desse triângulo, e aí eu não tenho algumas coisas aqui para calcular a área do triângulo. Só que tem uma forma de eu aplicar um Pitágoras aqui e conseguir descobrir quanto que vale essa lateral inclinada do triângulo. E aí eu preciso que você consiga observar o seguinte, ó. Se eu traçar uma reta vindo do centro da pirâmide até este vértice, eu vou formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E aí eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Este triângulo aqui, ó. Em que aqui vale 6 metros e essa medida, veja só, essa medida é essa daqui. Mas quanto que ela vale? E aí você vai perceber que ela é a diagonal, ó, do nosso quadrado, tá vendo? Se ela é a diagonal do quadrado, na verdade metade da diagonal do quadrado, se eu encontrar quanto vale a diagonal do quadrado, eu já sei que ela vale metade. Então, agora eu vou lá e vou desenhar um quadrado e vou encontrar a diagonal desse quadrado. Veja só. Vamos trazer esse quadradinho para cá e vamos lá, ó. Agora eu desenho aqui a diagonal. Quais são os lados do quadrado? Ó, 4 e aqui é 4, certo? Aqui é π. A diagonal desse quadrado é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a diagonal ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 16 mais 16. Diagonal ao quadrado é igual a 2 vezes 16. Portanto, aplicando a raiz dos dois lados, isso aqui é igual a raiz de 2 vezes 16. A diagonal é igual a 4 raiz de 2. Isso depois, na hora que vocês entrarem no ensino médio, vocês vão ver que, e nos temas de ensino médio, é algo que os alunos no geral já sabem, que a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2. Aí o lado vale quanto? 4 vezes raiz de 2, eu demonstrei aqui para vocês. Então veja, se este pedaço é metade da diagonal do quadrado, e a diagonal do quadrado é 4 raiz de 2, quanto que ele vale? Ele vai valer 2 raiz de 2. É metade. Agora, como que eu faço para encontrar esse lado? Outro Pitágoras. Está vendo como que Pitágoras é super importante? Agora, este lado, que eu vou chamar de L, que é esse lado aqui, ó, do nosso triângulo, ele vale L e ele será encontrado por outro Pitágoras. E aí vai ficar assim, ó, L ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 6 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 2 raiz de 2 ao quadrado, 2 é para o quadrado, vira 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, o que eu tenho aqui é 36 mais 8. Isso aqui me dá 44, é o meu L quadrado. Portanto, o meu L, fazendo as raízes dos dois lados, é 44 na raiz. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 11. O 11 é um número primo, o 4 tem raiz, ele sai como 2. Então, isso aqui é 2, raiz de 11 é o meu L. Beleza. Então, agora eu tenho um triângulo aqui, ó, que é este triângulo, que é que eu quero que você perceba. Esse triângulo, deixa eu colocar um triângulozinho menor. Tá. Esse triângulo aqui, ele tem, ó, base 4 metros, e aqui é 2 raiz de 11. Aqui também vai ser 2 raiz de 11.
Aí eu quero descobrir quanto que vale a área desse triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui, ó, a minha altura, porque eu preciso da altura, e de novo eu formo um outro Pitágoras. Eu vou fazer agora aqui, eu vou continuar fazendo de preto. E aí você precisa ver que esta base vale 2 metros, porque é metade. A minha hipotenusa é o 2 raiz de 11, então vai ficar ó, 2 raiz de 11 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. 2 raiz de 11, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 11 ao quadrado é o próprio 11. É igual a 4 ao quadrado, é 2 ao quadrado, 4, mais h ao quadrado. Isso aqui me dá 44 menos 4 é igual a h ao quadrado. Quer dizer que h ao quadrado é 40. Portanto, h vale raiz de 40. E isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10, portanto, h é 2 raiz de 10. Qual que é a área, pessoal, desse triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quanto vale a base? A base é 4. E a altura? 2 raiz de 10. Dividido por 2, cortou o 2 com 2, portanto, a nossa área do triângulo é 4 raiz de 10 metros quadrados. E é essa área que eu vou puxar aqui, ó, vezes 4 raiz de 10. E agora eu trago aqui para esse espaçozinho. Então, quer dizer que a área total vai ser 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes 4, 16, raiz de 10. Colocando o 16 em evidência, fica 16, que multiplica em mais raiz de 10 metros quadrados. Essa aqui é a nossa resolução. Olha só como que a gente aplicou o teorema de Pitágoras um monte de vezes para resolver isso aqui. Esse aqui poderia ser muito bem um exercício de geometria, por exemplo, na FUVEST, entendeu? Que você aplica várias... assim, em termos de complexidade, ele não é difícil, ele é bem fácil, ele é só um pouco trabalhoso. Agora, o que eu quero aqui é descobrir o volume da minha figura. Para isso, eu preciso olhar, bom, isso aqui é um cilindro, eu preciso da altura. E como que eu descubro a altura? Eu sei que a altura, ó, a altura, acabou de fazer 90 graus aqui, eu sei que geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Geratriz é 5, então ficou 5 ao quadrado, é igual a altura ao quadrado mais o raio, que é 3 ao quadrado. 25 é igual a h ao quadrado mais 9. 25 menos 9 é igual a h ao quadrado. 16 é igual a h ao quadrado. Quer dizer que h é raiz de 16, que dá 4 metros. Essa aqui é a nossa altura, 4 metros. Portanto, o volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3, porque afunilou. A área da base é a área da circunferência, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes o h, dividido por 3, colocando os valores. Vamos deixar em função de π, o raio é 3 ao quadrado, a altura é 4, dividido por 3. 3 ao quadrado, pessoal, é 9. Dividido por 3 é 3 de novo, né? Então fica 3 vezes 4, 12. Então isso aqui ó, é 12 π, e aí metros cúbicos. Esse aqui é o volume do nosso cilindro. Tá? Agora a gente quer saber a área lateral. A área lateral é igual à área da base, quer dizer, a área superficial seria a área total, é a área da base mais a área lateral. A área da base é a área da circunferência, π vezes o raio ao quadrado. Mais, olha só, aqui ó, no cilindro, a gente tem a área da base mais essa área lateral aqui, que a gente já demonstrou que é π vezes o raio da base vezes a geratriz. Então, mais π vezes o r vezes o g. Colocando os valores, π vamos deixar em função de π, o r é 3, então 3 ao quadrado, mais π vezes o r, que é 3, vezes o g, que é 5. Então, isso aqui vai ser 9π mais 15π,
Isso aqui é a mesma coisa que 24π, vamos deixar em função de π. Como é área na unidade de metro, isso aqui é metro quadrado. Certo? Bem tranquilo, né? E para a gente finalizar, eu quero o volume da minha esfera. O volume da esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, aqui vai ser 4/3 de π, o raio vale 2, então 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é 4 vezes 8 vezes π dividido por 3. 4 vezes 8 é 32, então fica 32 dividido por 3 vezes o π. E aqui a gente não tem, né? 32 dividido por 3 vai ficar assim. Então, vamos deixar nessa unidade metros cúbicos. Agora, a área é 4 vezes a área da circunferência, π vezes r ao quadrado, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4 vezes π, 2 ao quadrado é 4, isso aqui me dá 16π metros quadrados, é a área da nossa circunferência. Então, viu só? Aplicação nos exercícios, bem tranquilo. Revise lá como que acha volume e área das figuras, olhe com calma, revise de novo os vídeos e vá resolver exercício, que só assim você vai conseguir dominar. Beleza? Um abraço, obrigado por ter acompanhado até aqui e vejo você na próxima.